Olá, não sei que hora que você está me assistindo, mas o nosso papo hoje é sobre liturgia, tá? A palavra liturgia quer dizer ação em favor do povo ou ação para o povo. Tá? A liturgia é o conjunto de normas que vão reger as celebrações religiosas. Tá? A liturgia católica ela é muito rica e ela vem sofrendo transformações do século I até o atual momento. Se a gente for comparar a liturgia católica ocidental, que é que nós celebramos no Brasil na maior parte das paróquias católicas, com a liturgia oriental, né, nós temos igrejas ortodoxas e igrejas católicas orientais. A liturgia oriental ela é muito mais simbólica, muito mais rica em simbolismos, e ela deu uma travada ali no primeiro milênio, né, na virada do primeiro para o segundo milênio, e nós não, os católicos romanos continuaram, né, modificando e evoluindo sua liturgia. Existe uma constituição litúrgica que foi promulgada no Concílio Vaticano II, que é a última, né, grande reforma na Constituição, a última grande mudança na nossa liturgia, foi nesse concílio, coisa que outras igrejas tradicionais já haviam feito, né? A gente tem no cristianismo tradicional 4 grandes blocos de cristãos, né? Um bloco são os católicos romanos e as 23 igrejas orientais que estão em comunhão com Roma. A Igreja Católica, a gente vai falar em outro vídeo sobre quem é a Igreja Católica e quem forma a Igreja Católica. A Igreja Católica é um conjunto de 24 igrejas, 23 orientais e uma ocidental. A comunhão dessas igrejas forma a Igreja Católica. Quem pensa que a Igreja Católica é uma igreja só, aquela igreja de Roma, está errado. Tá? Mas isso é papo para outro vídeo. Nós temos as igrejas orientais, ou seja, as igrejas ortodoxas, as igrejas orientais que não têm comunhão com Roma. Nós temos o luteranismo e nós temos o anglicanismo. Tá? Ou seja, nós temos várias igrejas católicas, né, 24 igrejas católicas com comunhão, né, todas em comunhão com Roma. Nós temos outras igrejas orientais que não estão em comunhão com Roma, mas são católicas do ponto de vista histórico e tradicional. E nós temos no cristianismo tradicional 2 igrejas protestantes, tá? As primeiras igrejas protestantes, aquelas que se desvincularam diretamente do catolicismo romano. O luteranismo, que foi o rompimento de Lutero e fundação de uma nova igreja, e o anglicanismo, que foi o rompimento da Igreja Católica da Inglaterra com Roma, né? E por um momento se manteve ali o rito, a liturgia e a teologia católicas dentro da Inglaterra. A única coisa que não era igual às igrejas católicas, a Igreja Católica de outros lugares, era que na Inglaterra o chefe de Estado, o rei, era chefe da igreja. Ao longo do tempo, né, a igreja anglicana passou a incorporar dentro dela elementos protestantes. Houve uma série de conflitos, inclusive conflitos armados na Inglaterra por conta disso. E a primeira vez que uma missa foi celebrada em língua, né, sem ser o latim, foi na Inglaterra, em língua inglesa. O missal foi traduzido e a partir desse missal a igreja da Inglaterra, como eles se chamavam, e a igreja anglicana, como Roma chamava, produziu o seu livro de oração comum. O livro de oração comum é o livro, né, hoje que todo anglicano usa para fazer suas orações pessoais e comunitárias. Tá? O anglicanismo, ao contrário do catolicismo, acredita que a liturgia sem o povo não tem sentido. Então, o que acontece? Existe no catolicismo algo chamado missa privada. O padre, ele está doente, ele vai celebrar a missa privada, ele na casa dele. Né? Às segundas-feiras, geralmente, né, nas dioceses aqui por perto,
né, e na nossa diocese não tem missa para o povo, a não ser que seja algo muito especial, cerco de Jericó, novena, festa da padroeira ou padroeiro, tá? Natal, quando missas de preceito caem na segunda e a segunda é feriado, se celebra a missa na segunda, mas geralmente por aqui o padre na segunda-feira celebra a missa privada, tira esse dia para ele colocar a semana em ordem. Os anglicanos não fazem isso, tá? Se não há povo, não há celebração, não há Eucaristia. Eu trouxe aqui um exemplar do livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, tá? Cada província da comunhão anglicana, cada país que compõe a comunhão anglicana, que assim como a Igreja Católica, o anglicanismo também é uma comunhão de igrejas, tá? Lá no anglicanismo, cada província tem o seu livro de oração comum, que é baseado no livro padrão de oração comum. Existe um livro padrão e cada província vai produzir o seu livro. Esse aqui é o livro da província brasileira, da igreja brasileira. Tá? Tem muita coisa aqui que parece com a missa, até porque, gente, os anglicanos, eles não negam o tempo em que estiveram conosco, ou seja, eles não negam o tempo que a igreja anglicana esteve incorporada à igreja católica. Pelo contrário, eles falam e falam desse período com muita naturalidade, né? Então, a gente vai ver elementos católicos dentro da liturgia anglicana. Tá? O que não deveria acontecer, né, é o oposto. A gente vê elementos protestantes, elementos anglicanos, luteranos, batistas, tá? Ou de qualquer outra denominação protestante dentro da liturgia católica. Não estou falando que a nossa liturgia é melhor e que nós não devemos aceitar elementos de outras denominações, mas existe uma norma litúrgica. Tá? A missa e as demais cerimônias religiosas dentro do catolicismo, elas têm início, meio e fim, tem uma fórmula, está orientado como o presidente, ou seja ele o padre, o bispo ou o diácono, e como a assembleia vai se portar, o que vai falar, quando vão falar, que orações devem usar, quais os cantos litúrgicos são apropriados para aquela celebração, ou seja, está tudo fechado, está casado. A igreja, a gente tem que entender que ela é universal. Afinal, o nome católico vem disso, de universal. Quando eu, fiel católico, vou para a Europa, vou para a África, eu posso não entender o idioma em que aquela Eucaristia está sendo celebrada. Mas se eu conhecer a liturgia, se eu conhecer o rito, eu não vou me perder dentro da missa. Eu vou entender exatamente tudo o que está acontecendo ali. A intenção não é essa somente, né? Mas tudo dentro do catolicismo, a gente crê que foi revelado de maneira divina. Ou seja, eu não posso incorporar um elemento dentro da Santa Eucaristia se isso não for chancelado pelo Bispo de Roma, que é quem, né, avalia ou deveria avaliar, tá, todas as mudanças na forma litúrgica, no rito litúrgico. Parece chato ficar falando toda hora, né? Que a gente não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Mas a gente está mudando dentro da missa e até dentro de outras orações, né? Hoje eu tive na missa e fizeram uma modificação. Em vez de falar no Salve Rainha e para mais vos obrigar, né? E quem estava dirigindo o terço antes da missa falou e para mais vos saudar, né? Para mais vos para mais vos louvar, em vez de para mais vos obrigar. A gente não tem autorização para mudar a fórmula de uma oração, né? De uma oração simples como a Salve Rainha. Tem um sentido para a gente falar para mais vos obrigar, né?
A oração existe antes da gente. A missa ela existe antes da gente. A missa é um ato de louvor a Deus, né? E é a renovação do sacrifício eucarístico, do sacrifício que Jesus fez na última ceia, né? Já fazendo uma alusão ao que ele faria na cruz. Ou seja, eu não tenho autorização para mudar o sacrifício que não é meu, né? Nem o padre. Então, esse vídeo falando um pouco, bem grossamente de liturgia, né, é um alerta. O que nós estamos fazendo dentro da liturgia católica? Eu quero que a liturgia católica se torne protestante, tá? Nada contra os protestantes, né? A minha formação teológica, inclusive, é anglicana, né? Acho muito bonita a liturgia anglicana, mas dentro de um contexto anglicano, né? Igual uma vez que me perguntaram, você é a favor da ordenação feminina? Eu falei, sou, dentro do protestantismo. Tá? Dentro do anglicanismo eu sou muito a favor da ordenação feminina. Afinal de contas, os anglicanos entenderam que dentro da sua instituição não tem impedimento teológico nem bíblico. Eles entendem que eles podem e devem ordenar mulheres. Então, que bom, continuem ordenando. Até incentivo, né, se eles não veem impedimento nenhum. Só que João Paulo II, em 94, disse: a Igreja Católica não tem a faculdade para ordenar mulheres. Ou seja, a Igreja Católica não tem o poder. Ou seja, Cristo não deu esse poder à Igreja Católica. Então a Igreja Católica não vai fazer. A gente tem que aprender a viver bem com as diferenças, só que entender que certos elementos cabem em um lugar e não cabem no outro. Né? Certo vestuário cabe na missa, certo vestuário não cabe. Certa música cabe na missa, certas músicas não cabem. Tá? Certas expressões cabem dentro de um rito litúrgico e outras não cabem. O que cabe dentro do rito litúrgico? Aquilo que é previsto. O que cabe dentro da missa? Aquilo que é previsto pelo missal. O que não tem no missal não cabe na missa. Não tem lugar. Não deveria estar ali. Tá? Parece uma visão um pouco tradicionalista, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar um pouco mais das nossas raízes, um pouco mais das nossas origens. Muitas pessoas vão ao sacrifício eucarístico sem saber o que é o sacrifício eucarístico, sem entender o porquê de certos atos da Santa Missa. A nossa catequese está muito fraca, e as pessoas também não estão buscando conhecimento. Hoje tem um mundo de canais no YouTube falando de catequese, falando de missa, né? Ensinando a história da igreja, ensinando liturgia. Não aprende quem não quer. Né? Antigamente que as pessoas tinham que ir à igreja para aprender. Hoje em dia você não precisa nem estar lá dentro, né, todos os dias, ou tirar um dia da semana para ir lá só para estudar, para aprender. Você pode estudar de casa. Né? Mas as pessoas não querem entender o que é a Santa Missa, o que é o Santo Sacrifício. Né? E a gente precisa entender, quando eu não entendo, eu não vivo bem. Quando eu não entendo, eu não amo. Né? E se eu amo, eu não cuido direito, ou não cuido. Né? Então aqui é mais um alerta, vamos conhecer mais a Eucaristia, vamos conhecer mais, né, sobre o rito da Santa Missa, para a gente poder amar mais a missa e poder vivê-la de maneira adequada. Né? Desligar nosso telefone, prestar atenção, né? Ouvir as leituras, ouvir a homilia, né? Não ler as orações próprias do presidente, né? Do presbítero ou do bispo, né? Ficar recolhido nos momentos de recolhimento, não ficar fazendo balbúrdia, batendo palma, gritando. Né? A Santa Missa é um momento de oração, de recolhimento, né? De ação de graças também. A missa não é só ação de graças, mas é um momento de ação de graças também. Então a gente precisa conhecer mais para cuidar melhor. Gente, quem não é inscrito, se inscreva. Quem é, comenta, compartilha, né? Dá like. Manda esse vídeo para quem você acha que vai gostar, né? Para poder ajudar o canal. A gente está trazendo aí mais conteúdos religiosos, não só católicos, tá?
Eu vou trazer aqui também uma playlist explicando a história do anglicanismo e trazendo um pouco da liturgia anglicana. E vou falar um pouquinho também de Jesus na perspectiva de outras visões religiosas. Vou falar de Jesus segundo o islamismo. Esse Jesus segundo o islamismo já está gravado, mas a gente vai postar mais para frente. Jesus segundo o catolicismo, Jesus segundo o protestantismo, Jesus segundo o espiritismo, né? E Jesus segundo o judaísmo. Nós vamos falar de Jesus na perspectiva dessas pessoas, das pessoas que professam, né, determinada fé, né, pessoas que congregam em determinado lugar, tá? Então ajuda aí o canal, vai ser muito importante pra gente o seu like, seu comentário e o seu compartilhamento. Um beijo e até o próximo vídeo.